Olá, queridos usuários da Amo e familiares. Hoje quem vem falar um pouco com vocês sou eu, Thiago, psicólogo. Hoje trouxe um tema que já trabalhei muitas vezes com vocês nas orientações em grupo e também nas orientações individuais. É o tema da comunicação. Os 3 estilos de comunicação. Vocês se lembram deles? Quais são? Vamos lá, vou elucidar para vocês. A comunicação passiva, a comunicação agressiva e a comunicação assertiva. Vamos às definições de cada uma delas? Pois bem, quem se lembra da comunicação passiva? É aquela em que eu abro mão de todas as minhas vontades, meus desejos em função da outra pessoa. É a dificuldade que eu tenho para falar não para o outro e acabo falando sempre o sim. Ou seja, eu acabo entrando em contato no futuro com sentimentos de tristeza, falta de pertencimento, e isso não é bom para nenhuma relação. Um outro estilo de comunicação é a comunicação agressiva. É aquela em que eu tento colocar o meu ponto de vista de uma maneira autoritária, sem pensar no outro, sem pensar em como o outro vai se sentir. Isso também não é sadio para as relações. E a que eu quero mais dar destaque é para a comunicação assertiva. Vocês se recordam? Vamos lá. Por que quero dar mais ênfase à comunicação assertiva? Pois no atual momento em que atravessamos uma pandemia, o convívio familiar aumentou. Então é mais fácil que algumas coisas que antes não chamavam a atenção do casal ou da família, hoje passam a chamar a atenção. Ou seja, é possível que os atritos familiares aumentem. E a comunicação assertiva serve justamente para amenizar ou sanar qualquer tipo de atrito. Tá certo? O que é a comunicação assertiva? É aquela em que eu me coloco no lugar do outro, quero passar para o outro o meu ponto de vista de uma maneira clara e objetiva. Ou seja, eu avalio a situação de uma maneira em que fique boa para mim e para o outro em uma eventual discussão ou algum eventual acordo que aconteça, que precisa acontecer, tá certo? Então é como se fosse uma balança e essa balança estivesse em equilíbrio, né? O que fica bom para mim e o que fica bom para você em uma situação, né? É achar esse meio termo. É importante que na comunicação assertiva a gente se coloque no lugar do outro. Se estivermos falando com nossos filhos mais novos, com nossos netos, é importante saber com quem estamos falando, a idade da pessoa. Porque às vezes ela não tem a mesma experiência que a gente, não passou pela mesma experiência de vida que a gente, não é mesmo? O que mais precisa ser dito sobre a comunicação assertiva? Eu sempre digo a vocês que o óbvio precisa ser dito. Ou seja, a partir do momento que a gente se relaciona com os nossos familiares, a gente cria alguns vícios na comunicação. Ou seja, a gente começa a abreviar algumas coisas ou falar a partir de um ponto de vista em que a gente acha que o outro é obrigado a nos entender. E nem sempre isso acontece. Então a gente precisa garantir que ao nos comunicarmos com o outro, que esta pessoa tenha 100% de segurança que tenha entendido o que a gente disse. Senão a comunicação vai falhar. É possível que ocorra distorções nessa comunicação. E quando você fala A e a pessoa entende B, os atritos começam. Então, pratiquem a comunicação assertiva. Falem de uma maneira
clara e objetiva, garantindo que a outra pessoa tenha compreendido o que você gostaria de ter falado. Está bem? Um grande abraço a todos vocês e estou torcendo para logo revê-los.